Glória a Deus. Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é David, sou um dos membros do Ministério Verbo Vivo. Hoje eu tenho o prazer, a honra de fazer parte da liderança do Ministério Verbo Vivo, poder estar aprendendo um pouquinho mais do Senhor com a vida de cada irmão e também compartilhando um pouquinho com cada irmão do que eu tenho aprendido do Senhor, Isso é algo maravilhoso. Hoje eu tive uma oportunidade de estar compartilhando uma palavra que tem vindo no meu coração esses tempos. É uma palavra que tem falado no meu coração e espero que venha falar contigo também, em nome de Jesus. Sou grato a Deus por esse tempo, sou grato a Deus pela oportunidade que Deus está me dando. Sou grato a Deus por poder fazer parte dessa família, Então eu queria estar compartilhando uma palavra com vocês. Em nome de Jesus, gostaria de estar iniciando orando, pedindo a Deus para que Deus fale conosco, que Deus abra o céu sobre a nossa vida nesse momento, abra o céu sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço por esse tempo, por essa oportunidade de poder, Senhor, estar compartilhando um pouco da Tua palavra, Senhor, nesse tempo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro os céus abertos. Senhor, eu declaro todo impedimento, toda ação contrária, caída por terra. Pai amado, eu declaro que o Senhor tem total liberdade para falar com cada um de nós, Senhor, neste exato momento. Desde já eu declaro todo tipo de retaliação, todo embaraço, Senhor, todo impedimento caído por terra no nome de Jesus. Desde já eu oro, eu consagro esse ambiente totalmente a Ti, em nome de Jesus. Consagro essa palavra totalmente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então o tema dessa ministração de hoje é reconhecendo aonde eu fui plantado. É tão bom quando entendemos e compreendemos que Deus nos plantou em algum lugar e aquele lugar vai nos ajudar a corresponder com o propósito que Deus tem na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na minha vida, A gente precisamos ter essa convicção, E precisamos também ter a convicção que Deus, Ele nos planta num lugar e esse lugar vai nos ajudar a corresponder com o propósito que Ele tem em nossas vidas. Que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida no nome de Jesus e que a gente venha ter esse discernimento, essa sensibilidade para entender, compreender e enxergar aonde Deus nos plantou ou aonde Deus quer nos plantar. Então gostaria de estar começando compartilhando um versículo no livro de Juízes, capítulo 13, a partir do verso 1. Juízes, capítulo 13, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso Ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem bebidas fortes, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o dia do seu nascimento, ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então aqui a gente já vê bem claro que Deus, o próprio Deus, lançou uma semente sobre a vida daquela mulher. O próprio Deus plantou uma semente sobre a vida daquela mulher que a Bíblia
não cita o nome, que a palavra não revela o nome dessa mulher. Mas a gente vê claramente que havia uma grande promessa sobre aquela vida que estava por vir. E quem era esta pessoa? Quem era esta pessoa? Nós vamos falar hoje de Sansão, né? Aqui estamos se referindo a Sansão. Sansão era esta pessoa que estava por vir. Sansão era essa pessoa que estava ali carregando com ele uma grande promessa de Deus. E a gente vamos compartilhar um pouquinho hoje sobre a vida de Sansão. Mas que a gente já comece a frisar sobre a nossa vida. Você tem uma convicção que Deus tem uma promessa na tua vida? Você tem convicção que Deus tem um propósito na tua vida? Você tem convicção que Deus te plantou em um lugar sagrado aonde o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, aonde aquele lugar, aquele ambiente vai te ajudar a corresponder com o propósito, com o chamado que Deus tem com a tua vida, né? E aqui a gente vamos pular um pouquinho para frente, porque é uma passagem muito grande, então a gente vamos pulando para os tópicos principais. Aqui a gente vamos lá para o verso 14, capítulo 5, né? Aqui a gente já vê que Sansão ali já havia nascido, né? Muitas coisas já haviam começado a acontecer na vida de Sansão. E no capítulo 14, verso 5, diz assim: Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timná. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timná, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão fosse forte com as suas próprias mãos. Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Olha o que acontece com a vida daquele que entende quem ele é em Deus. Olha a autoridade, olha a força, olha a unção e olha o poder que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus liberou sobre a vida de Sansão. Então, quando entendemos quem somos em Deus, quando entendemos a força que temos através do Espírito Santo de Deus, eu creio que não há inimigo que aguente contra nós. O inimigo pode tentar de tudo, mas ele vai cair por terra, porque Deus é conosco. Deus é maior, Deus é forte, Deus é poderoso. Então precisamos ter a convicção de quem somos em Deus. Precisamos ter a convicção da onde Deus nos plantou. E pode ter certeza que quando tivermos esse discernimento, nós vamos entender e compreender que aquele lugar que Deus nos plantou vai nos ajudar a corresponder com o propósito que Ele tem na nossa vida. O inimigo pode tentar de tudo que é forma. O inimigo pode tentar nos tragar, mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. E foi assim que aconteceu na vida de Sansão, né? Aqui a gente compartilhamos no verso 14, 5 e 6. Olha o que aconteceu no capítulo 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo de Deus fez com que Sansão ficasse forte e vencesse 30 homens, e vencesse o inimigo com a sua força 3 vezes mais. Porque uma coisa é o combater com um inimigo, uma coisa é o combater com 30 pessoas inimigas
lutando contra mim. Então a força do inimigo estava dobrada contra a vida de Sansão, mas ele venceu. E assim eu creio que será na nossa vida, assim é na nossa vida, quando temos a convicção de quem somos em Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Só que aqui no capítulo 16, versos 6 e 7, começou a acontecer coisas que não era para acontecer. Capítulo 16, versos 6 e 7 diz assim a palavra de Deus, né? Um pouquinho antes, Sansão começou a se envolver com quem não era para ele se envolver. Sansão começou a se envolver com uma pessoa que tinha um ligamento com o inimigo. Então ela era inimiga de Sansão. Aquele que é inimigo de Deus, eu preciso ter uma convicção que se eu dependo de Deus, se é através de Deus que vem a minha força, eu preciso entender que é inimigo de Deus é meu inimigo. Aquele que não obedece a Deus, aquele que quer o mal dos filhos de Deus, quer o meu mal também. E assim é o inimigo. Ele quer o nosso mal. Ele quer nos destruir, ele quer roubar, matar e destruir a nossa vida, assim diz a palavra de Deus. E ali Sansão começou a se envolver com essa pessoa, e essa pessoa aí, né, aqui diz, o nome dela era Dalila. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixá-lo sem defesa, o que é que ele deve fazer? Então assim é o inimigo. Muitas das vezes o inimigo ele não desiste fácil, ele tenta achar a nossa fraqueza, porque a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela incomoda o inimigo, ela mexe com o inimigo. E o inimigo, por conta disso, ele vai fazer de tudo para tentar achar a nossa fraqueza, para nos tirar do lugar que Deus nos plantou, para nos tirar do lugar que Deus nos colocou. Mas em nome de Jesus o inimigo não vai conseguir. Mas aqui Sansão ele começou a brincar com coisa séria, ele começou a brincar com propósito, ele começou a brincar com a promessa de Deus. Olha o que Sansão falou para ela. Sansão respondeu, capítulo 16, verso 7. Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Olha só, ele começou a brincar com coisa séria. Nunca brinque com coisa séria. Nunca brinque com a promessa que Deus tem na tua vida. Nunca brinque com o propósito que Deus tem na tua vida. Nunca brinque com os sonhos que Deus tem com a tua vida. Deus tem coisas grandiosas com a tua vida. Ainda que o Espírito Santo de Deus te dê força, te dê poder, te dê autoridade, nunca brinque com coisa séria. E Sansão começou a brincar com coisa séria. Sansão começou a brincar com as coisas de Deus. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Só que ele não tinha noção do risco que ele estava correndo. Agora, gente, para ser um pouquinho mais breve aqui, para não esticar tanto, vamos lá para o capítulo mesmo 16, a partir do verso 16. Capítulo 16, verso 16. Diz assim: e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentou mais. Então aqui a gente vê que o inimigo conseguiu insistindo em querer saber qual era a fraqueza de Sansão. Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua fraqueza? Em todo tempo o inimigo ele procura a nossa fraqueza. Por que ele procura tanto a nossa fraqueza? Por que o inimigo ele persiste tanto em achar a nossa fraqueza? Por que será? E é que o inimigo continuou persistindo através da vida de Dalila. Continuou persistindo. Qual é a tua fraqueza? Só que pelo fato de Sansão começar a brincar com coisa séria, ele começou a dar espaço.
Ele começou a dar legalidade para o inimigo, ele começou a dar liberdade para o inimigo em tocar na vida dele. E aqui você vê que no capítulo 16 mesmo, o verso 17 diz assim: e acabou lhe contando a verdade. Sansão não aguentou a pressão e acabou contando a verdade para o inimigo, que Dalila representa o inimigo. Ele não aguentou a pressão. E nos momentos de pressões na nossa vida, como temos reagido? Você já passou por algum tipo de pressão? Será que eu já passei por algum tipo de pressão? E de que forma temos reagido? Eu creio que a primeira coisa que devemos pensar e lembrar no momento de pressão é aonde fomos plantados. Você tem uma convicção que Deus te plantou em um lugar que vai te ajudar a corresponder com o propósito que Ele tem na tua vida? Até que esse propósito se cumpra, precisamos ter essa convicção. Aconteça o que acontecer, venha a pressão que for, precisamos ter essa convicção. Vou continuar aqui, no verso 17 ainda. O meu cabelo nunca foi cortado, aqui Sansão dizendo, o meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Os filisteus pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Olha só o que aconteceu na vida de Sansão. Olha só o que começou a acontecer na vida de Sansão. Coisas terríveis começaram a acontecer na vida de Sansão. Como pode? Uma pessoa cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, uma pessoa que intimidava o inimigo, uma pessoa que vencia o inimigo, independente da força que o inimigo se levantasse contra ela, ela vencia. E de repente esta pessoa está como um escravo. E de repente esta pessoa está toda machucada, fraca, sendo judiada, sendo humilhada e sem força para vencer o seu inimigo. E muitas das vezes a gente vemos aqui bem claro e vemos no nosso dia a dia isso acontecer. É muito triste. Não sei se você já viu alguém cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do governo de Deus, vivendo algo maravilhoso em Deus, vivendo as promessas de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus. E ao passar do tempo, de repente, tudo aquilo sendo destruído, tudo aquilo sendo roubado, tudo aquilo sendo arrancado da vida daquela pessoa. Assim foi na vida de Sansão. Algo muito triste começou a acontecer. Sansão esqueceu que ele era um nazireu, ele era um separado do Senhor, ele era um escolhido do Senhor, ele era um ungido do Senhor. Ele esqueceu de tudo isso.
Ele começou a brincar com coisas sérias e ele perdeu a consagração, ele perdeu a unção, ele perdeu o poder, ele perdeu a presença do Senhor. Porque quando escolhemos caminhar com o inimigo, quando escolhemos agradar o inimigo, automaticamente perdemos o que vem da parte do Senhor. E Sansão escolheu naquele momento agradar Dalila. Automaticamente ele escolheu agradar o inimigo. Ele entregou o que ele tinha de mais valor na mão do inimigo. E será que hoje nós temos levado de que forma algo de mais valor que Deus entregou em nossas mãos? Algo de mais valor que Deus nos entregou. De que forma nós temos cultivado a presença de Deus? De que forma nós temos valorizado o Espírito Santo de Deus? De que forma nós temos valorizado o privilégio de caminhar no lugar que Deus nos colocou, que Deus nos plantou? De que forma temos valorizado isso? De que forma temos se dedicado para permanecer aonde Deus nos colocou? Perseverar. De que forma temos reagido aos ataques, às pressões, aos confrontos? De que forma temos nos posicionado? Sansão começou se posicionando de uma forma correta, mas a partir do momento que Sansão começou a se posicionar de uma forma errada, de uma forma errônea, as coisas começaram a acontecer de uma forma trágica na vida dele. Só que algo interessante que a gente vê no verso 22, né, que diz assim, capítulo 16, verso 22: mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Devagarzinho, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Só que Sansão ainda estava vivendo uma vida trágica, uma vida zoada. Sansão estava sofrendo muito ainda. Como pode um filho de Deus, um servo de Deus chegar a esse ponto? Um ungido do Senhor chegar a esse ponto? Como pode um separado do Senhor passar a viver da forma que Sansão estava ali, sendo humilhado, massacrado, pisoteado? Só que ali, automaticamente, os cabelos de Sansão começaram a crescer. E eu creio que esse fato do cabelo de Sansão voltar a crescer fez ele lembrar: se meu cabelo está voltando a crescer, se meu cabelo está voltando a crescer, é sinal que ainda tem uma raiz. É sinal que ainda tem uma raiz. E Sansão começou a pensar aonde Deus plantou ele. E a planta, naturalmente falando, aonde ela é plantada, ela afunda a sua raiz. Ela afunda a sua raiz. Então cortaram ali, Sansão começou a pensar: cortaram o meu cabelo, mas ainda há uma raiz. Eu creio que automaticamente ele começou a pensar: cortaram o meu cabelo, mas ainda em Deus a minha raiz está firmada. Por mais que eu desconectei, mas há uma raiz. E se há uma raiz, há uma esperança. E Sansão começou a pensar nisso. E eu creio que aquela raiz, ela levou Sansão de volta a um clamor. Levou Sansão de volta à busca a um relacionamento com o Senhor. E vamos ver aqui o que aconteceu a partir do verso 22, capítulo 16, verso 22, 16, 28, perdão, 22 nós acabamos de ler. Diz assim a palavra de Deus: e Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dai-me forças, só mais esta vez, deixe que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus,
por terem furado os meus olhos. Então olha aqui algo interessante, que a raiz que havia na cabeça de Sansão começou a fazer com que o cabelo de Sansão crescesse um pouquinho. E esse processo na vida de Sansão fez Sansão lembrar, eu creio eu que fez Sansão lembrar da onde Deus o plantou. E ali tudo aquilo ali que estava acontecendo, aquelas coisas que voltaram a passar na cabeça de Sansão, aquele filme que começou a passar na vida de Sansão, fez ele refletir um pouquinho quem ele era em Deus. E o que começou a acontecer na vida dele após ele ter se afastado do Senhor, após ele ter começado a brincar com as coisas de Deus. E Sansão começou a lembrar. O cabelo foi cortado, mas ainda há uma raiz. Eu creio que essa raiz ela aponta para a esperança. Ela aponta para a esperança. Então, há uma esperança. Há uma esperança. Então aconteça o que acontecer, independente do que você esteja passando nesse exato momento, independente do que você já passou na tua vida. Se algo te afastou de Deus, se algo te tirou da onde Deus te conectou, da onde Deus te plantou, ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança. Sabe que nesse tempo, em cima do que estamos vivendo, você não venha deixar, que eu não venha deixar com o que está acontecendo, com a pandemia, com o afastamento dos irmãos, te afaste do Senhor. Se por algum motivo você esfriou, que nessa noite você venha ver essa palavra venha trazer claramente para você, ainda há esperança de voltar, ainda há esperança de receber uma nova unção, um novo poder, uma nova graça do Senhor. Há um novo tempo, há um tempo de restauração, há um tempo de recomeço. E a gente vê claramente mais para frente que o Senhor ouviu o clamor de Sansão. E sabe o que o Senhor fez? Restaurou a força de Sansão. E o inimigo caiu por terra em nome de Jesus. O Sansão voltou a vencer as suas lutas, as suas guerras. Começou a vencer os seus inimigos. E assim será na tua vida. Em nome de Jesus. Sabe, eu declaro em nome de Jesus que essa palavra, sabe, ela veio para trazer um renovo sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Sabe, que nessa noite você receba o renovo de Cristo, que nessa noite você venha ter o discernimento, a revelação do lugar que Deus te plantou, ou do lugar que Deus quer te plantar. Há um lugar do Senhor preparado para você, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra se cumpra na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Eu declaro um tempo de renovo. Eu quero finalizar essa ministração orando pela tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus um renovo do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Há um ministério do Senhor preparado que envolve a tua vida. Em nome do Senhor Jesus eu quero orar, eu quero te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo neste momento, recebendo esta palavra, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que esta palavra traga renovo. Senhor, que esta palavra, Senhor, traga, Senhor, os teus filhos, Senhor, para mais perto de ti. Senhor, em nome de Jesus, que em todo tempo, em todo momento, a gente venha ter a convicção da onde o Senhor nos plantou. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero declarar cada vida, Senhor. Oh, Senhor, eu quero declarar vida, Senhor, terra fértil, vidas férteis, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que esta semente lançada nesta noite vai frutificar. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, eu abençoo a tua parentela em nome de Jesus. E declaro todo tipo de retaliação caída por terra em nome de Jesus. Seja abençoado, fica na paz do Senhor em nome de Jesus, que assim seja em nome de Jesus.